irmãos em Cristo, eu cumprimento a todos com a paz do Senhor. Aqui estamos mais uma vez para juntos pensarmos, ou melhor, estudarmos, não é? A lição da Escola Bíblica Dominical. E nessa oportunidade estaremos estudando, ou iremos estudar, a lição de número 11. O tema de nossa lição é a teologia de Eliú. O sofrimento é uma correção divina? Mais uma vez, tema da lição: a teologia de Eliú. O sofrimento é uma correção divina? Uma pergunta, ok? Que no decorrer do nosso estudo estaremos aí na tentativa de trazer luz a este questionamento, ok? Texto áureo. Nosso texto áureo está em Jó, capítulo de número 36, versículo de número 15. Jó, capítulo 36, versículo de número 15, que diz: ao aflito livra da sua aflição, e na opressão se revela aos seus ouvidos. Mais uma vez, texto áureo. Ao aflito livra da sua aflição, e na opressão se revela aos seus ouvidos. Jó capítulo 36, versículo de número 15. Verdade prática. O sofrimento não deve ser visto apenas sob o aspecto punitivo, mas principalmente educativo. Ou seja, não podemos de forma alguma encarar a ideia ou a presença do sofrimento na realidade humana apenas pelas vias da punição, mas precisamos também considerar que existe toda uma realidade educativa que envolve a presença do sofrimento na realidade humana, ok? Leitura bíblica em classe. Jó capítulo 32, versículo 1 ao 4. Jó capítulo 33, versículo 1 ao 4. Jó capítulo 34, versículo 1 ao 6. E Jó capítulo 36, versículo 1 ao 5. Esta é a nossa leitura bíblica em classe. Objetivo geral de nossa aula: mostrar que o sofrimento pode ser usado por Deus com fim pedagógico. Quando falamos aqui pedagógico, estamos falando sobre as questões educativas, certo? Ou seja, existe um fim educativo na presença do sofrimento na condição humana. Existem fins educacionais, não é? Com a presença do sofrimento na condição humana, ok? Objetivos específicos de nossa aula. Primeiro, explicar que Deus, como soberano, pode se revelar e falar por meio do sofrimento. Segundo, destacar que a soberania de Deus não se sobrepõe ao seu amor. E terceiro, afirmar que Deus não tem prazer no sofrimento, mas pode usar as adversidades para nos educar, ok? Então, estes são os 3 objetivos específicos de nossa aula de hoje. Na introdução, em um primeiro instante, quero rapidamente ver com os irmãos, e é uma coisa bem simples, quem é este Eliú, né? Quem é esse jovem Eliú? Não é? Percebam que em um primeiro plano nós temos os 3 amigos de Jó, cada qual fazendo o seu discurso, Elifas, Bildade e Zofar, e agora, no cenário deste livro poético, nos deparamos com este jovem conhecido pelo nome de Eliú, certo? E ele fala depois dos 3 primeiros, no caso, como já disse, Elifas, Bildade e Zofar, ele fala depois, justamente por questões educativas,
não é? Ele, sendo mais jovem, ele espera aqueles que são mais experientes, aqueles que já têm mais anos de vida, expressarem o seu ponto de vista e depois, né, educadamente, ele se coloca com a sua fala, com a sua percepção sobre aquilo que estava acontecendo com Jó. Né? Então, Eliú, e eu tenho aqui em minhas mãos este importante livro, um importante material da nossa ETAD, os livros poéticos, né? Um material que pode trazer luz aos nossos estudos da Escola Bíblica Dominical. E segundo este importante material, Eliú, né? Seu nome significa Ele é meu Deus. Procedia de Bus, possivelmente na Síria ou na Arábia. Era o mais jovem dos 4 e sem grande intimidade com Jó. Um dos seus argumentos chaves é o de que Deus é sempre bom e misericordioso. Lógico que esta é a percepção do autor, não é? É a percepção do autor que escreve o livro da nossa ETAD, que não se encaixa, né, com a percepção do nosso autor da Escola Bíblica Dominical em um ponto, quando trabalha Eliú aí a ideia da misericórdia, ou pela falta da teologia da misericórdia em Eliú. Mas nós não iremos entrar neste atrito teológico neste momento, ok? Então, esta é uma pequena e rápida biografia de Eliú, que é o mais jovem dos amigos de Jó, que está presente ali para aquele diálogo. Como eu já disse, ele é o último a falar por ser o mais jovem, né? E o autor coloca para nós aqui. Veremos a teologia de Eliú, isso na introdução, ok? Exposta em 4 grandes discursos teológicos, ou seja, os discursos de Eliú vão de Jó capítulo 32 a Jó capítulo 37. E a bem da verdade, o discurso de Eliú é um monólogo, não é um diálogo, é um monólogo, ou seja, só ele fala, ok? Então, capítulo 32, 33, 34, 35, 36, 37, você vai perceber que temos ali um monólogo. Eliú se expressando, Eliú compartilhando a sua percepção a respeito daquilo que está acontecendo com o patriarca Jó, ok? E quando chegamos ao capítulo 38, nos deparamos com o Deus Todo-Poderoso se manifestando a Jó. Ou seja, nós não temos um diálogo entre Eliú e Jó, ok? O autor coloca para nós aqui na introdução, segundo o jovem amigo de Jó, o sofrimento é uma ação pedagógica de Deus para corrigir o homem. Não é? Isso não é uma percepção equivocada de Eliú. Né? Deus ele pode trazer ensinamentos importantíssimos ao homem, né, ao seu servo, através da ferramenta do sofrimento. Pode sim, ok? Vamos aqui para o primeiro ponto, né, da nossa lição. O primeiro ponto é o sofrimento como uma forma de revelar Deus. O sofrimento como uma forma de revelar Deus. A bem da verdade, esse é o nosso primeiro tópico, né? Primeiro tópico, o sofrimento como uma forma de revelar Deus. O primeiro ponto, não é? O tópico 1 do nosso primeiro, aliás, ou o primeiro ponto do nosso tópico, não é? É o seguinte: Deus é soberano. Em Jó capítulo 33, versículos 14 e 15, a Bíblia diz o seguinte, Jó capítulo 33, versículos 14 e 15. Antes, Deus fala 1 e 2 vezes, porém ninguém atenta para isso. Em sonho ou em visão de noite, quando cai sono profundo sobre os homens e adormecem na cama. Ok? Então nós temos aqui uma narrativa feita por Eliú, expressa por Eliú. E o autor coloca para nós aqui neste importante ponto. Segundo o autor, para Eliú, Jó havia ignorado que Deus é infinitamente maior do que o homem e não precisa explicá-lo acerca de suas ações, nem de seu
silêncio, ok? Então, nós percebemos aqui que Eliú tem uma percepção a respeito do que está acontecendo com Jó. E uma das colocações que Eliú faz é a respeito do silêncio de Deus, né? Segundo Eliú, Jó havia ignorado que Deus é infinitamente maior do que o homem e não precisa explicá-lo acerca de suas ações nem de seu silêncio. Então, o que dá para perceber nesse primeiro instante é que Eliú está, né, presenciando todas as falas desenvolvidas com Jó, não é? Desenvolvidas por Jó em resposta aos outros 3 amigos. E ele consegue identificar nessas falas que Jó está cometendo alguns equívocos, não é? E o primeiro equívoco, na percepção de Eliú, é que Jó está querendo que Deus explique o porquê de tudo aquilo que estava acontecendo com ele. Daí o porquê que Eliú, ele vai se opor a Jó nessa percepção que ele tem a respeito de Jó. E uma outra coisa que Eliú analisa nas falas de Jó é que Jó ele vai cobrar de Deus, não é, o porquê do silêncio divino, o porquê do silêncio divino. E ele vai propor, não é, para Jó que Jó está cometendo um equívoco, porque Deus não precisa justificar suas ações e porque também Deus não precisa justificar o porquê do seu silêncio. E, nesse ponto, nós podemos entender, nessa percepção, ou em parte desta percepção, podemos perceber que Eliú está correto. Realmente, Deus não precisa explicar o porquê de suas ações. E também Deus, ele não precisa explicar o porquê do seu silêncio. Ele é Deus, soberano por excelência, e verdadeiramente não deve satisfações a ninguém. Ok? Certo, irmãos? Então Deus, ele é soberano. Deus, em sua soberania, ele não deve satisfação para ninguém. Ele é soberano por excelência. Ok? No número 2 do tópico 1, nós temos o seguinte título, não é? O seguinte título. O orgulho do homem priva-o de ouvir Deus. O orgulho do homem priva-o de ouvir Deus. O autor, aqui nesse segundo ponto, né, do primeiro tópico, ele diz assim: de acordo com Eliú, o problema não é o silêncio do Altíssimo, mas o orgulho humano que não permite escutá-lo. O jovem acredita que mesmo o patriarca, considerando-se moralmente puro, padece do pecado de orgulho. Jó 33:17. E ele diz assim: para apartar o homem do seu desígnio e esconder do homem a soberba. Olha só, a percepção de Eliú. Eliú está propondo a ideia, né, de que o orgulho ele pode afetar a nossa audição neste relacionamento com Deus. Ou seja, o orgulho ele compromete a eficácia da nossa audição com Deus, da nossa audição neste advento de comunicação, não é, de relação com Deus. Então, o orgulho ele compromete a eficiência da nossa audição espiritual. Nós não conseguimos ouvir a Deus quando agimos com orgulho, né? Porque o orgulho ele compromete a nossa audição espiritual. E diante disto, não é, percebemos que apesar de considerar Jó, né, moralmente puro, não é? Ele, aliás, apesar de Jó considerar-se moralmente puro, ele tem um pecado, que é o pecado do orgulho. Então, na percepção de Eliú, Jó tem um pecado chamado orgulho. E aí nós percebemos que Eliú, apesar de possuir um discurso, uma forma de interpretar tudo aquilo que está acontecendo de uma forma
até coerente, até interessante as colocações feitas por Eliú a respeito dos atributos incomunicáveis de Deus, ele vai caminhar pela mesma percepção dos outros amigos de Jó, de que Jó está padecendo tudo aquilo por causa do pecado. O sofrimento de Jó é um sofrimento que ele está experimentando por causa do pecado. Nesse caso, o orgulho. Por causa do orgulho, ele está passando pelo sofrimento, certo? Então, esta é a percepção equivocada de Eliú. Todavia, a essência da percepção, ela traz consigo uma verdade, de que o orgulho compromete a nossa sensibilidade neste ato de comunhão com Deus, no sentido de ouvi-lo, no sentido de estar atento àquilo que ele nos fala, ok? Certo, irmãos? Vamos continuar aqui. No número 3 do tópico 1, diz o mistério da redenção. De acordo com o autor, Eliú também destaca que Deus usa a enfermidade como um dos canais de comunicação entre Deus e o homem. Ok? Isso está em Jó, capítulo 33, versículo 19 ao 22. Por causa da enfermidade, segundo o que é colocado aqui, Deus pode enviar um anjo para anunciar a Jó o seu dever. Isso está em Jó, capítulo 33, versículo 23, que diz o seguinte: se com ele, pois, houver um mensageiro, um intérprete, um entre milhares, para declarar ao homem a sua retidão. Percebam que nós temos aqui no verso 23 de Jó, capítulo 33, a palavrinha mensageiro, não é? Mensageiro. Esse mensageiro, e nós podemos ter essa percepção quando lemos aquilo que é colocado pelo autor. O autor aqui nos dá a entender que o mensageiro citado em Jó capítulo 33 e versículo 23 é a mesma testemunha celestial que Jó pedia que defendesse a sua causa no capítulo 16, versículo 19. Então, no capítulo 16, versículo 19, aqui do livro de Jó, nós temos o seguinte conteúdo. Olha o que diz. Jó capítulo 16, versículo 19. Eis que também agora está a testemunha no céu e o meu fiador nas alturas. Ok? Então, nós percebemos em Jó capítulo 16, versículo 19, que ele nos fala sobre uma testemunha no céu. Eu tenho, aí uma testemunha, a minha testemunha no céu. E quando chegamos em Jó, capítulo 33, versículo 23, Eliú diz, se com ele, pois, houver um mensageiro, E aí o autor propõe aqui para nós que este mensageiro do capítulo 33, versículo 23 de Jó, é a testemunha, de Jó ali no céu, que ele cita no capítulo 16, citado no capítulo 16, versículo 19. Diante disso, o autor propõe a ideia de que o ministério desse mensageiro é um ato decorrente inteiramente da graça de Deus em favor de Jó para mediar sua causa e resgatá-lo. Inclusive aqui nós temos na nossa lição o autor colocando a respeito de alguns estudiosos que chegam a pressupor que esse mensageiro do capítulo 33, versículo 23, seja o anjo do Senhor. Diante disso, teríamos uma teofania, uma manifestação de Deus, tal, ali no Antigo Testamento. Todavia, a ideia central ali, e eu gosto muito do que está no capítulo 33, versículo 24, então terá misericórdia dele e ele dirá, livra-o, que não desça a cova, já achei resgate. Essa ideia da redenção, do resgate, de Jó, nos traz muito no sentido de percepção da redenção. O resgate, ou aquilo que Cristo fez por nós na cruz, pagando a nossa dívida.
não é? Perdoando os nossos pecados, nos justificando, o advento da redenção, ok? Então nós temos aqui dentro dessa percepção um conteúdo cristológico, um conteúdo que aponta para o Cristo como aquele que nos resgata, como aquele que nos justifica, a testemunha que está no céu, o mensageiro, a testemunha que está no céu, para nos justificar, ok? Para impetrando sobre nós a sua justiça, certo, gente? Então, o mistério da redenção tem o seu espaço também aqui dentro do discurso de Eliú, que combina também com uma percepção de Jó, lá no capítulo 16, versículo 19, aqui mesmo do livro de Jó. Ok, irmãos? Vamos em frente? Segundo tópico de nossa lição: o sofrimento como meio de revelar a justiça e a soberania de Deus. Segundo tópico de nossa lição: o sofrimento como meio de revelar a justiça e a soberania de Deus. Número 1, aqui do nosso segundo tópico, a justiça de Deus demonstrada. A justiça de Deus demonstrada. Segundo o autor, quando defende a justiça de Deus, Eliú faz coro com seus amigos na acusação contra Jó. Deus jamais age injustamente, pois isso contraria sua própria natureza. Isso fica bem claro para nós aqui em Jó, capítulo 34, versículo 10 e versículo 12. No versículo 10 diz: porque, segundo a obra do homem, ele lhe paga, e faz que cada um ache segundo o seu caminho. Não é? Aliás, versículo de número 10: pelo que vós, homens de entendimento, escutai-me, longe de Deus a impiedade, e do Todo-Poderoso a perversidade. Verso 12: também, na verdade, Deus não procede impiamente, nem o Todo-Poderoso perverte o juízo. Então, ele está dizendo aqui, nessas passagens que acabei de apontar aos irmãos, que o nosso Deus, ele é justo. A justiça está presente em Deus. É um atributo divino a justiça, plenamente justo. E Deus, como plenamente justo, não encontra, não é, em si, não há em Deus alguma sombra de ilegalidade, não é? De desonestidade. Não é? Deus não é injusto. Ele é perfeitamente justo. E esta é uma verdade proposta, não é? Colocada, narrada aqui por Eliú em seu discurso. Agora, olha só, por ser plenamente justo, com certeza o que estava acontecendo com Jó era a punição pelas injustiças cometidas pelo patriarca. E essa é a colocação feita por Eliú. Né? Então Eliú está certo em afirmar que Deus é justo, mas ele está equivocado em um ponto. Ele está utilizando a justiça de Deus para argumentar que Jó é injusto. Mais uma vez, temos um problema semelhante aos problemas de interpretação a respeito do que está acontecendo com Jó, desenvolvido pelos demais amigos. Os demais amigos de Jó também propõem que o que Jó está passando, não é? O que Jó está vivendo, é consequência de seus pecados. Ok, irmãos? É consequência dos pecados de Jó, segundo aquilo que está propondo Eliú. Ok? Deus realmente ele é plenamente justo. Plenamente justo. Ele é justo. Mas ele comete esse equívoco, no caso aqui Eliú, de pegar a justiça de Deus para interpretar de forma errada a problemática do sofrimento de Jó. Ok? Certo, irmãos? Vamos em frente aqui. Aqui no número 2 do tópico 2, o caráter justo de Deus. Então, aqui, não é, o autor vai colocar para nós aqui, ele vai listar pelo menos seis características que estão envolvidas com o caráter justo de Deus. Essas características são expostas por Eliú em seu discurso. Então ele diz, primeiro, Deus age com justiça.
capítulo 34, versículo 11 de Jó. Segundo, Deus não precisa prestar contas de seus atos a ninguém. Jó, capítulo 34, versículo de número 13. Terceiro, ele tem todo o poder de manter ou não a humanidade. Jó, capítulo 34, versículos 14 e 15. Quarto, não faz acepção de pessoas no sentido de julgar, ou seja, Deus ele julga corretamente, de forma justa, todos aqueles independentemente de classe social, né? Capítulo 34, versículo 16 ao 20. Quinto, Deus é onisciente, capítulo 34, versículo 21 ao 25. Sexto, ele é justo para punir os maus, capítulo 34, versículo 25 ao 30. Interessante que o que parece, né, para nós aqui, quando ele propõe a ideia de que ele é justo para punir os maus, capítulo 34, versículo 25 ao 30, parece que a ideia do injusto aqui, aliás, do mal aqui, do maldoso, é o próprio Jó, não é? Então ele comete esse grande equívoco, não é? Tudo o que está sendo narrado por Eliú são verdades a respeito de Deus. Realmente Deus é tudo isso. Todavia, as verdades por ele mencionadas têm como proposta dizer que Jó é injusto. Então, eu vou dizer, Jó, mais uma vez eu estou colocando isso para os irmãos, né? Eu vou dizer aqui para você que Deus é justo, não é? Para que você entenda que você é injusto, não é? Mas realmente Jó, como todos nós, na condição de pecadores, somos injustos, somos falhos. Todavia, o que Eliú quer colocar é que a injustiça de Jó, não é? É a causa daquele sofrimento, né? Ele, com certeza, ele não tinha uma percepção do que aconteceu no reino espiritual, lá em Jó, capítulos 1 e 2, onde temos aquele diálogo entre Deus e Satanás. Ele não tinha essa percepção, né? Mas ele vai fazer a interpretação equivocada, como os amigos de Jó, os demais amigos de Jó também fizeram. Mais uma vez, a ideia de que o pecado, né? Aliás, Jó, né, está sofrendo por causa do pecado. Temos aí mais uma dificuldade, né, agora com Eliú, de interpretar a presença do sofrimento na vida de uma pessoa, de um servo de Deus, simplesmente pelas veredas aí, ou pelo caminho, não é? Da consequência do pecado. E não é necessariamente assim, não é? Em todas as situações, ok? Número 3 do tópico 2, a defesa da soberania de Deus. O autor destaca duas coisas sobre a fala de Eliú. Duas coisas aqui o autor destaca sobre a fala de Eliú. Primeiro, ele, assim como seus amigos, erra por partir, não é? Por partir do princípio de que Jó havia cometido pecado. Volto a dizer aos irmãos, ele comete o mesmo equívoco dos seus amigos, não é? Em segundo lugar, Eliú exalta apenas a justiça de Deus e nada diz acerca da sua misericórdia, né? Para ele, o Altíssimo havia posto sua justiça soberana acima do seu amor, o que é um erro crasso. Deus, sem dúvida alguma, é justo, mas grandiosamente amoroso e misericordioso. Foi por isso que eu disse no início que nós teríamos, de repente, aí um choque de pensamento, né? Entre o autor dos livros poéticos da Idade, que eu coloquei aqui a biografia para os irmãos, e o autor da nossa lição, que ele interpreta que existe aí, né, um choque desequilibrado na percepção de Eliú sobre esses atributos de Deus, né? Ele valoriza de forma demasiada a justiça de Deus e se esquece do Deus que é amor, do Deus que é misericórdia ou misericordioso, não é verdade? Então ele faz essa proposta colocando para nós aqui uma teologia totalmente desequilibrada e incoerente. Então, irmãos em Cristo, nós precisamos entender que o nosso Deus, ele é
aliás, nós precisamos interpretar o nosso Deus, não é? Se é que assim eu posso dizer, o nosso Deus ele é equilibrado. Nós não podemos olhar Deus apenas por uma via de seus vários atributos. Precisamos entender Deus em toda é lógico, naquilo que é revelado pelas Sagradas Escrituras, não é? Devemos interpretar Deus conforme nos aponta as Sagradas Escrituras dentro dos atributos que ele possui, lembrando sempre que um atributo de Deus, uma característica de Deus não contrapõe ou não se contradiz com uma outra característica, ok? Precisamos entender que Deus, sim, ele é justo, Deus, ele é plenamente justo, mas também que Deus, ele é amor, ele é misericórdia. E parece que este jovem teólogo não consegue fazer esta análise equilibrada de que Deus é justo, mas que Deus também é misericordioso. E que o autor coloca para nós aqui em nossa lição é que Eliú, ele analisa demais a situação de Jó apenas pelas vias da justiça e se esquece de que mesmo que Jó estivesse na condição de pecador, Deus misericordioso, amoroso, poderia reverter o seu quadro, ok? Então, nós temos aí essa colocação feita pelo autor a respeito da teologia de Eliú, uma teologia que fala apenas sobre o Deus justo, Deus que é justiça, e se esquece do Deus amoroso, do Deus longânimo, do Deus misericordioso, ok? Amém? E, a bem da verdade, é isso mesmo. O nosso Deus é justo, mas também o nosso Deus é amor, é misericordioso, ele perdoa os nossos pecados. Amém, irmãos? Vamos agora aqui para o nosso terceiro e último tópico, não é? No número 1 do terceiro tópico, temos aqui o caráter pedagógico do sofrimento. Capítulo 36, versículos 7 ao 15 do livro de Jó. Segundo o autor, Eliú crê, juntamente com os demais amigos de Jó, que a causa do seu sofrimento era o pecado cometido, certo? Era o pecado cometido. Eliú vai além e propõe a ideia de que o sofrimento tem um caráter pedagógico. Capítulo 34, versículo 15, que inclusive é o nosso texto de ouro, né? O nosso texto áureo, né? Jó capítulo 34, né? Jó capítulo 34, versículo, né? De número, coloca aqui, versículo de número 15, né? Capítulo 34, versículo de número 15, ok? Aliás, capítulo 36, versículo 15, que diz assim: ao aflito livra da sua aflição e na opressão se revela aos seus ouvidos. Ou seja, na opressão ele se revela aos seus ouvidos no sentido de conhecimento, de aprender coisas novas a respeito de Deus, de aprender alguma coisa com aquela situação, ok? Então, ele faz essa proposta. O caráter pedagógico do sofrimento está na capacidade de nos fazer refletir e voltar para Deus. Dessa forma, os justos aprendem com o sofrimento. Então, ele acerta nesse pensamento de que, a bem da verdade, o sofrimento ele não é apenas punitivo. Existe da parte de Deus uma iniciativa pedagógica pelo sofrimento. Meu Deus, eu passei por aquele sofrimento, agora eu descobri uma coisa nova a respeito de Deus na minha vida. Nossa, passei por essa aprovação, passei por esse dilema. Puxa vida, depois que eu passei por aquela aprovação, eu consegui aprender coisas novas, considerar coisas novas na minha vida espiritual. E a bem da verdade, o sofrimento ele tem essa percepção, não é? Esse propósito, esse objetivo pedagógico, o objetivo do ensino, da instrução, de adquirir coisas que servem como lições edificantes para a nossa vida,
não é? Então, verdadeiramente, o sofrimento ele possui um caráter pedagógico. E número 2, aqui, do tópico 3, adorando a Deus na tormenta. O autor diz, né? Eliú propõe a Jó que reconheça o Senhor como grande e o louve como tal. Capítulo 36, versículos 24 e 25. A fala de Eliú põe em destaque o argumento contraditório de Jó, que por um lado magnificava a majestade de Deus, mas por outro murmurava contra ele. Nesse aspecto, Eliú acerta em mostrar que a adoração e a murmuração não podem coexistir. São atitudes excludentes. Tipo assim, né, irmãos? Ô Jó, ao mesmo tempo que você diz, bendito seja o nome do Senhor, você está amaldiçoando o dia do seu nascimento. Ou você vai adorar, ou você vai ser murmurador. Não pode ser os dois. E essa é a percepção de Eliú. Né? Ou você é adorador, ou você é murmurador. Então a percepção de Eliú está correta, porque adoração e murmuração não podem coexistir, não é? Não podem estar juntas, presentes numa mesma situação. Ou a adoração sobressai, ou a murmuração sobressai, porque são excludentes. Uma exclui a outra. Não tem como coexistirem, ok? Então é muito interessante esse posicionamento de Eliú, não é? Ou você adora, ou você será, ou você é um murmurador, ok? Então é importante essa percepção, né? E o conselho de Eliú aqui: adore, louve ao Senhor, né? Exalte ao Senhor. E ele coloca isso no capítulo 36, versículos 24 e 25 de Jó. Lembra-te de engrandecer a sua obra que os homens contemplam. Todos os homens a veem e o homem a enxerga de longe. Olha só. Lembra-te de engrandecer a sua obra que os homens contemplam. Ô Jó, louve a Deus mesmo na tormenta, mesmo na dificuldade. Eu sei que você está passando tudo isso aí, mas olhe para a criação, olhe para tudo que Deus fez. Louve ao Senhor, ok? Certo, gente? Conclusão desta lição diz assim: vimos nessa lição três aspectos da teologia de Eliú. Primeiramente, o jovem amigo defende o direito de Deus ficar em silêncio mesmo quando achamos que ele deve falar. Ou seja, Deus, como ser soberano que é, ele não precisa dar satisfação para ninguém. Se ele quiser ficar em silêncio, ele fica. E ele também não precisa explicar o porquê das nossas aflições, ok? Acredita que Jó não consegue escutar a Deus devido ao seu orgulho. Então, na forma de interpretar de Eliú, Jó é orgulhoso e esse orgulho está comprometendo a sensibilidade auditiva e espiritual de Jó, ok? Entretanto, o equívoco de Eliú está no fato de associar o sofrimento de Jó ao pecado. E aí nós temos uma uniformidade de pensamento com os demais amigos de Jó, que Jó está sofrendo como consequência dos seus pecados. Segundo, ele destaca que Deus tem todo o direito de ser soberano e com tal agir com justiça, né? Deus ele é justo e ele pode agir com justiça. Todavia ele se equivoca, no caso de Eliú, em colocar essa soberania acima de seu amor. Então Deus é justo, mas ele também é amor. Não podemos excluir um, né, em detrimento de outro. Precisamos olhar para Deus através da revelação escrita, a Bíblia, que é a palavra de Deus em sua totalidade, inspirada, plenamente inspirada, e através desta Bíblia, da palavra de Deus, percebermos Deus por estes atributos, ok? E finalmente, Eliú vê no sofrimento um papel pedagógico. Sim, o sofrimento, as dificuldades, as adversidades possuem um papel pedagógico, certo?
Nós temos excelentes ensinos que podem ser extraídos dos momentos de dificuldades, dos momentos de intempéries que vivenciamos em nossas vidas, ok? Meus amados irmãos em Cristo, Deus continue abençoando sua vida, sua família, em nome de Jesus. Amém?